Olá, eu gravei ontem, aliás, agora de madrugada, né? O primeiro vídeo de teste do Cibers 4A e não consegui dormir antes de fazer isso, mas ao acordar eu já tinha vários comentários no vídeo no YouTube e várias manifestações também no Instagram. E uma me chamou muita atenção porque um colega me perguntou a respeito da questão geométrica dos dados. A gente sempre teve muito problema com a série Cibers porque, apesar de ter um sistema ordenado de ponto e órbita, né, órbita e ponto, de localização das imagens, nem sempre a imagem era adquirida no mesmo lugar. Então havia sempre uma necessidade de se fazer um georreferenciamento para tentar resolver essa questão. E eu achei muito interessante a pergunta dele, justamente porque suscita reflexões a respeito desse aspecto geométrico, que sempre foi um problema do Cibers e que a gente sempre teve que corrigir, né? Eu sempre nas minhas aulas de correção geométrica, eu uso como exemplo uma imagem do Landsat 7 e uma cena mais ou menos da mesma época do Cibers, né, do Cibers 2. E aí a gente faz a correção geométrica entre um e outra, usando a referência o Landsat, que tem um sistema de ponto e órbita muito correto, e o Cibers, por causa dessa oscilação na aquisição, a gente tem sempre que fazer essas correções. Pois bem, eu coloquei então todas elas eu trabalhei na verdade com 3 cenas, né, uma MUX, uma WFI e uma WPM, né? A MUX com 16,5 metros, a WFI com 55 metros de resolução espacial e a WPM você tem com 8 metros e com 2 metros, como eu mostrei no vídeo anterior. E como eu falei também no episódio do podcast em que eu ressalto a questão, as características do Cibers 4A. Mas aqui eu coloquei no QGIS as imagens, né? Além das 3, eu tenho também um quadradinho que eu fiz a fusão usando o Spring, né, para juntar a WPM pancromática de 2 metros com a de 8 metros, para a gente ter uma multispectral, como o ícone chamava, né, um PSM, né, uma pancromática multispectral, juntas, né, fusionadas. Você utilizar o que tem de melhor na multispectral, que é a diversidade dos canais, os 4 canais espectrais, e a possibilidade de você inserir a alta resolução espacial, como eu mostrei no vídeo anterior, mostrei inclusive alguns detalhes. Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para você. Eu estou com as cenas abertas. Esse PS aqui é o pan sharpening, né? É a fusão, é a imagem de fusão. Você tem esse módulo em vários sistemas, né, de processamento, em vários softwares de processamento. Você tem no Spring, você tem no TerraView, você tem aqui no QGIS usando o Grass, né? Você tem um módulo de pan sharpening, você tem no Orfeu Toolbox, enfim, tem uma série de softwares que fazem essa integração da banda de alta resolução espacial ou de um dado qualquer, seja geofísica, geoquímica, uma razão de bandas, um índice espectral, e você poder fusionar com o multispectral e com isso melhorar a percepção. Esse aqui que eu chamo de apenas L4, WPM, são as imagens com 8 metros. Então aqui é o primeiro, o PS, é o multispectral com a pancromática fusionada. Esse segundo, WPM, são as bandas com 8 metros de resolução espacial. Esse band 0 aqui, né, essa banda 0, é a pancromática. Aqui eu tenho a câmera MUX, já com as imagens, né, todas juntas num arquivo só, e a WFI também. Lembrando, como eu falei no vídeo anterior, as 4 bandas têm os mesmos comprimentos de onda, o mesmo intervalo espectral para os 3 sistemas sensores. O que muda é que a MUX tem 8 bits, as outras duas têm 10 bits e mudam as resoluções espaciais, tá? Aqui eu tenho então uma cena maior, que é a WFI, que é uma cena mais regional. Aquele problema que eu falei de uma divisão e de 2 padrões radiométricos, não tão gritantes quanto a Cibers 2B, mas ocorre principalmente nas 2 primeiras bandas, a banda do azul e do verde,
menor na banda do vermelho e praticamente imperceptível na banda do infravermelho próximo. E eu vou dar um zoom aqui para a gente verificar essas relações. Eu vou tirando as bandas para a gente poder visualizar. Tá? Então, aqui, deixa eu tirar essa imagem aqui, né? E que é essa daqui e a pancromática. Vamos trabalhar primeiro com áreas que são comuns. Por quê? Porque essa área central de Brasília, a gente tinha a imagem da câmera MUX e da WFI. Da WPM a gente tinha um canto aqui do DF que pega algumas cidades da porção oeste do Distrito Federal, mas não tinha uma cena específica daquela região ali, né? Não tem muita imagem ainda disponível, os dados foram disponibilizados ontem, né? Formalmente anteontem, mas realmente ontem. Então é interessante a gente trabalhar com essa perspectiva. Eu vou mostrar aqui rapidamente, vou dar um zoom nessa região aqui em que eu tenho a câmera MUX. E aqui em cima, essa cenazinha aqui, é essa multispectral que tem 8 metros, fusionada com a de 2 metros. Eu vou ampliar um pouquinho mais para a gente perceber que a junção das imagens é praticamente perfeita. Então você tem, ó, vou passear um pouquinho aqui pela cena, ó, aqui você tem embaixo a câmera MUX, a imagem MUX, tá? Em cima, você tem a imagem multispectral fusionada com a pancromática. Então, é uma imagem multispectral com 2 metros de resolução espacial. Eu fiz uma diferenciação de contraste entre as duas para que você pudesse ver os limiares, tá? Mas, se a gente tira, por exemplo, essa PS aqui, ó, eu tenho a câmera MUX embaixo, quando eu jogo ela tem uma relação de coincidência muito grande, tá? Você vê aqui, ó, existe uma diferenciação em termos de resolução espacial, né? Mas se você seguir os lineamentos, você vai ver que existe uma certa coincidência. Aqui, inclusive, é uma frente de fogo, olha, que eu não tinha visto na cena dentro da Flona, né? Com 2 metros dá para você perceber bem. Então aqui a gente vendo na área urbana, existe uma coerência bem grande entre uma e outra, né? Isso eu estou falando de uma imagem que já passou por um processo de fusão, ou seja, já passou por um processo de correção. Eu vou colocar a WPM sem a fusão. Aqui são 8 metros de resolução espacial. Deixa eu pegar um trechinho em que essa borda preta não fique tão evidente assim. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu caminhar aqui com ela. Dentro da câmera MUX, demora um pouco porque são dados grandes, né? E tem um processo aqui de renderização. Bom, o que daria para a gente ver melhor? Deixa eu ver se do outro lado aqui, como ele tem essa borda preta, né? Teria que ser mais num canto. Deixa eu ver aqui. Não vai ser tão elucidativo aqui como... Mas aqui eu acho que numa visão mais ampla dá para a gente perceber. Deixa eu aproximar um pouquinho essa região aqui do Parque Nacional. E a gente vai ter aqui, então, o contorno do parque. E aí você vê, ó, que a estrutura vem e se encaixa. Eu vou tirar a WPM com 8 metros. E você vê que há uma coincidência entre as cenas em termos geométricos, tá? Deixa eu colocar novamente a fusionada. E vou tirar a câmera MUX. Deixa eu aproximar aqui nessa região que a gente estava analisando, a área urbana e a Flona, ampliar um pouquinho mais aqui.
Então aqui eu tenho 16,5 metros, aqui eu tenho 2 metros e agora eu vou tirar a câmera MUX e vou deixar só a WFI atrás. Com 55 metros. Você vê que existe uma coerência e um ajuste muito grande, né, entre as cenas. Ah, mas o sistema força a isso? Não. Se as imagens estivessem georreferenciadas de forma equivocada, como as cenas anteriores, sem esse tipo de estrutura, você teria dificuldade para fazer esse tipo de ajuste, tá? Então, eu testei em outros softwares, eu testei, por exemplo, no Envy, a questão do link geográfico, porque aqui no QGIS, assim como no ArcGIS, há uma tendência de um ajuste geométrico, né? Mas eu estou falando com tranquilidade com relação a isso, porque eu peguei outros softwares que não fazem isso, como é o caso do Envy, tá? E fiz um link geográfico. E eu clicava na feição numa imagem, ela aparecia na outra. Não dá para você fazer um link no Envy, fazer o link normal, porque as imagens têm dimensões diferentes, tamanhos de pixels diferentes. Mas existe uma função chamada Geographic Link, que você clica num ponto, ele vai ao correspondente na cena seguinte. E isso aconteceu tanto com WFI como com a câmera MUX, e WFI com WPM e WPM com a câmera MUX. Então, eu estou bastante satisfeito também com essa questão geométrica. Eu acho que agora, depois de... Esse é o 6º satélite, né, da família, o CiberZoom, o 2, o 2B, o 3, o 4, o 4A. Então, esse é o 6º satélite da família. Eu creio que agora a gente tem, além dessa qualidade dos dados, tanto da MUX como da WPM, esse problema radiométrico que eu verifiquei, pelo menos nessa cena. Eu respondi à minha audiência, eu já baixei uns outros dados, vou continuar fazendo investigação, mas é muito parecido com o padrão de variação radiométrica que existia no Cibers 2B. Pode ser que tenha sido naquela cena, vou verificar nas demais que forem sendo disponibilizadas. Baixei uma agora, mas ainda não tive tempo de olhar. E eu estou muito encantado com essa possibilidade desses dados. Eu acho que o Brasil dá um salto muito grande em termos de sensoriamento remoto. É claro que é um processo constante de aprendizado e que vai, aos poucos, criando uma maturidade, né, em termos de gerenciamento de sistemas sensores. Esse Cibers 4A, 2 câmeras já são brasileiras. Então, ao invés da gente ter 50% dos sistemas sensores, a gente tem agora, né, 66%, né, 66,6666%, né, dos sistemas sensores. A MUX e a WFI são brasileiras, enquanto que a WPM é chinesa, mas creio que agora a gente está caminhando num sentido muito interessante. Muita manifestação de esperança com relação a esses dados, principalmente pelo fato de serem dados de alta resolução espacial, esses do WPM, que vão permitir uma análise bastante acurada na área urbana e ambiental, principalmente porque você tem as 4 primeiras bandas do espectro óptico refletido, cobrindo a região do azul e do infravermelho próximo, que vai permitir uma série de investigações, principalmente no campo dos solos, da água e da vegetação. Ou seja, as 3 principais feições espectrais que encontramos na natureza, água, solo e vegetação, estão contempladas, e as alterações desses espectros de forma a trazer os materiais de construção também traz uma perspectiva muito interessante no ambiente urbano. Então, esse é o 2º vídeo, né, de testes do Cibers 4A. Eu espero que você tenha gostado, né? Deixe seus comentários aqui no final. Como eu falei, aproveita e se inscreve aqui no canal do YouTube, porque toda semana tem um vídeo novo. Essa semana, além do podcast, já são mais 2 vídeos que esses testes do Cibers suscitaram, e a gente está sempre disponibilizando informações. Hoje, às 19 horas, nós vamos ter uma live aqui no canal para a gente falar justamente sobre questões de pré-processamento em softwares livres. Tá legal? Te espero.
Um grande abraço.